my soul so weary. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong. Boa noite a todos. Agradeço a Deus pela oportunidade de fazer parte de um grupo tão especial. Elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, em agradecimento por tantas oportunidades que Ele nos dá. Quero iniciar essa noite com a prece de Cáritas, que é tão especial, tão verdadeira. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Que assim seja, que os bons espíritos nos iluminem a todos, que essa noite seja de inspiração. Desejo luz, muita luz, ao coração e ao ambiente onde todos nós vivemos. Que cada cantinho dos nossos lares, dos nossos corações, possam ser, neste momento, iluminados, protegidos, energizados. Que seja uma linda e abençoada noite. Que assim seja. Assim é. Boa noite, amigos. Hoje eu venho trazendo a reflexão sobre o fechamento do capítulo 2. Capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. E o item 8 trata uma realeza terrena. Neste capítulo, trouxe para nós, em todos os itens, do item 1 ao item 8,
itens para nos mostrar que o que Jesus queria dizer quando meu reino não é deste mundo, né? Naquela época, já os judeus, eles não tinham, não acreditavam na vida futura, né? Eles não acreditavam em resgates dos nossos erros, em fazer o bem para melhorar o nosso espírito, e sim um bem terreno, um bem materialista. E que Jesus tentava mostrar em toda a sua passagem, em toda a sua caminhada, que ele pregava o Evangelho, né, em suas palavras, pregava a caridade, pregava o bem, enfim, ele pregava conceitos morais, né, conceitos para que a gente crescesse enquanto ser humano. E as pessoas, desde então, já eram apegadas muito à matéria. Então, todos esses itens, do item 1 ao item 8, nesse capítulo 2, ele tenta nos mostrar, né, que em todas as passagens, o tema principal é a vida futura, né? A vida futura, a reencarnação, trabalharmos para evolução do nosso espírito e não para bens materiais. Isso vem já em todos os capítulos que nós estudamos, todos os itens que nós estudamos desse capítulo, e esse fecha então com esse tema. Para iniciar, o professor Luiz já postou um vídeo do qual eu achei maravilhoso, e quem pôde assistir, né, também viu a beleza desse vídeo, mas eu vou colocar novamente, porque é a leitura do item 8 do Evangelho, de uma forma que toca bastante o nosso coração. Eu retorno com vocês após o vídeo. Quem poderia melhor do que eu compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo, se eu não o compreendesse? O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão! E que humilhação quando, ao invés de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava por não terem nas veias um sangue nobre. Oh, só então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Para preparar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes e as lágrimas que enxugastes. Oh, Jesus! Disseste que teu reino não era deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida, os que conduzem a ele. Procurai, pois, o caminho através de espinhos e abrolhos, e não por entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos, como se os pudessem guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões, e logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes aproveitariam na morada celeste e que lhes poderiam abrir as portas desta morada. Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus.
Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Após a exibição, então, do nosso vídeo, onde a rainha relata a questão da matéria, né? A questão dos bens que ela construiu e que não foram cobrados, e que não puderam nem ser carregados, né? Ela chora, ela questiona que ela juntou tantas coisas, ela tinha tantos bens, teve tanto glamour e na hora da morte ela não pôde carregar nada do que era dela, né? De bens materiais. E ela achava que poderia penetrar no reino dos céus dessa forma, né? E aí então a gente conversa um pouco, partindo lá daquela questão de crer, né? Da gente conversar um pouco sobre os bens terrenos e a questão moral, né? Qual a diferença? Quais são os bens que a gente não vê, para a gente poder diferenciar, vamos colocar dessa forma, né? Aquilo que a gente não vê, que é a questão da humildade, a gente não vê com os olhos, a questão da humildade, a questão da benevolência, a questão da empatia, a questão de conquistar essas virtudes, né? Com a caridade, através da caridade, que somente essas virtudes que nós vamos levar, somente essa riqueza nós vamos levar, né? Para um outro planeta, um outro nível, que assim, quando a gente reencarnar, tiver em condições de ir, tivesse a conquistar essas virtudes e poder ir para um mundo melhor, né? Um mundo maior. E aí, eu leio aqui para vocês. Quando Pilatos perguntou: és o rei dos judeus? João, capítulo 18, versículo 33. Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é daqui. João capítulo 18, versículo 33. Né? Por que Jesus fala que ainda não é daqui? Esse ainda não é o reino de Jesus. Quando Jesus diz que seu reino não é deste mundo, ele estava se referindo à vida futura, que se não existisse, não teria razão de ser a reencarnação desta verdadeira escola para o espírito, na sua marcha evolutiva aqui na Terra. Por não acreditarem na vida futura, imaginando que Jesus falava da vida presente, seus julgadores não compreenderam os ensinamentos do Mestre, considerando-os sem lógica e pueris. Os judeus tinham ideias imprecisas sobre a vida futura, acreditavam nos anjos, consideravam os mesmos como os seres privilegiados da encarnação, da criação, mas não tinham noções precisas da evolução do espírito e achavam que a observância às leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, a supremacia da sua nação e as vitórias sobre os inimigos. Na verdade, Jesus tentava mostrar a questão da reencarnação, né? Jesus tentava mostrar que a Terra era um planeta de provas e expiações. A Terra é um planeta para que a gente possa crescer espiritualmente, crescer e avançar no nosso conhecimento
da moral, no conhecimento de virtudes, no conhecimento da caridade, no conhecimento da fraternidade, porque na verdade somos todos irmãos fraternos, né? E temos que aprender a amar dessa forma. E os judeus não tinham essa visão, era a mesma visão que a rainha tinha, de conquistas, de vitórias de guerra, vitórias sobre o inimigo, e isso não importava o quanto precisava matar, precisava humilhar, né? Isso não importava, porque ganhava e era melhor quem conquistasse mais nesse campo. Jesus revelou mais tarde que há um mundo espiritual, onde reina a justiça. É o mundo que Jesus promete aos que andam de acordo com as leis de Deus e onde os bons acharão a sua recompensa. É esse o reino a que Jesus se referia e ao qual ele voltaria quando deixasse a terra. E foi exatamente o que aconteceu, né? Jesus veio até a terra, nos colocou diversas situações, em parábolas, em situações vividas por ele, morreu por nós, foi crucificado, sofreu, né? E para que a gente pudesse entender que ele veio aqui explicar para nós esse mundo espiritual, explicar para nós que nós teríamos que ser boas pessoas para poder então herdar o reino dos céus, né? E isso hoje, há 2021 anos ainda, nós caminhamos lentamente, né? A gente sabe disso, que nós temos muitos erros e muitas coisas que nós não deveríamos nos importar, porém a gente se importa. E a rainha fala, né? E o exemplo do item 8, onde a rainha relata, é que existem dois tipos de realeza: a realeza terrestre e a realeza moral. A realeza terrestre é aquela onde os judeus brigavam, né? E muitos de nós ainda, e a realeza moral. A primeira corresponde às glórias, aos títulos e às honrarias da terra. Isso vem com a questão dos pecados, né? Dos pecados capitais que a gente pode retratar aqui: a ganância, a questão egoísta, né? Da gente ser pessoas egoístas para conquistar esses bens da terra, né? Nos enche de o ego, né? Coisas que não deveriam acontecer na nossa evolução. Se está acontecendo, se a gente se sente bem, entendo eu que enquanto a gente estiver se sentindo bem em cada conquista de bens materiais, a mais ou além do que nós necessitamos para viver, é porque nós precisamos caminhar muito ainda, né, para aprender a realeza moral. E ele fala então que a realeza moral ela se prolonga e mantém seu poder, sobretudo após a morte. E a riqueza da terra nós não temos como nem levar, né, como ela fala no texto dela. Sob esse aspecto, Jesus é o mais poderoso rei entre os que reinaram e que reinam na terra. Claro, porque ele não quis juntar nenhuma fortuna, ele não quis levar nada, ele não conquistou nada de bens materiais. Ele queria deixar para nós a sua palavra e o seu exemplo, sobretudo o seu exemplo. Penso que o exemplo foi o melhor, né, que Jesus pôde nos deixar. Dentro desse texto, a gente pode destacar alguns trechos que vai encerrar aí o capítulo que meu reino não é deste mundo.
ela fala: que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, tornar mais terrível, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Como então compreendi a estelaridade das honras e grandezas que com tanta avidez se respeitam na terra? Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. E aqui a gente para, né? Quantas lágrimas será eu estou colaborando para enxugar? Eu estou fazendo uma avaliação minha mesmo, uma autoavaliação. Quanto tempo será eu estou gastando do meu dia para tentar pôr em prática todos esses bens morais que Jesus me deu como exemplo? Quanto tempo? Será que eu não estou gastando muito do meu tempo com situações que realmente não ajudam a ninguém, né? Que não são situações de benevolência, não são situações de caridade, não são situações de abnegação, de humildade principalmente, né? É bem esse capítulo, como todos, né, do Evangelho, ele coloca a gente para, quando você se deita sobre ele, para estudar e para falar sobre, você olha para dentro de si e faz essa reflexão. Quanto eu estou fazendo para colaborar na minha evolução e melhorar a minha evolução espiritual para um mundo maior? É nesse sentido que Jesus, no ensinamento registrado no Evangelho de Lucas, pede que nos acautelemos do fermento dos fariseus. Têm-se juntado milhares de pessoas, de modo que um e outro se atropelavam. Começou Jesus a dizer primeiro aos seus discípulos: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há encoberto que se não venha a descobrir, em oculto que não se venha a saber. Por isso que disseste na treva, à luz será ouvido. O que falaste ao ouvido, no interior da casa, sobre os telhados, será proclamado. Quem conhece o problema das vidas sucessivas sabe que após a morte, passamos a viver no mundo espiritual, onde não se pode esconder aquilo que se pensa, pois a linguagem dos espíritos é o pensamento. Assim sendo, no mundo espiritual, as pessoas que costumavam na terra falar mal do próximo e fingir amizade na sua presença, encontram grande dificuldade no mundo maior, porque estavam a fazer assim na terra, mas na nova morada não podem fazê-lo, porque quando querem fingir, o fingimento transparece. Por isso, devemos ser leais e sinceros, a fim de evitarmos situações embaraçosas para o nosso espírito, pois após a morte, se não nos libertarmos na terra do vício e da hipocrisia, nos colocaremos em situações verdadeiramente desesperadoras, revelando aquilo que não queremos revelar. Bom, pessoal, diante disso, a gente fecha as nossas reflexões pensando que a vida na Terra, né? Parece longa para a gente, às vezes o dia parece longo e são oportunidades que às vezes a gente está perdendo.
porque realmente o tempo nosso na Terra é muito pequeno em relação ao tempo nosso no mundo espiritual, no mundo maior. E o que nós estamos preocupados, com o que nós estamos preocupados, né? E eu peguei aqui algumas palavras-chave para a gente terminar essa nossa fala. Inclusive, a Lívia abre os trabalhos, né, com a prece de Cáritas. E para fechar esse item 8 e finalizando também o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, eu acho que uma das palavras-chave, que é a caridade. Caridade é o nosso pensamento sempre voltado para a caridade e o nosso pensamento sempre voltado às preces, né? Criar esse vínculo de conversa com Jesus através das nossas preces. Eu penso que às vezes muita coisa no dia a dia elas nos remetem para outros caminhos, para outros pensamentos. E eu preciso tornar esse hábito de todos os dias conversar com Deus e fazer uma autoanálise do meu comportamento. O quanto eu estou fazendo de caridade no mundo para que eu possa então acompanhar os caminhos de Jesus, aonde ele diz que meu reino não é deste mundo. Muito obrigada a todos e uma ótima semana para vocês. Boa noite a todas, boa noite a todos. Partimos então agora para o encerramento deste encontro sob o teto desta casa espírita, cada um da sua forma, cada um no seu momento, cada um com a sua porção de fé, mas todos nós na crença da doutrina. Todos nós segurando o Evangelho segundo o Espiritismo. Para encerrar, eu permito-me pedir licença e certamente repetir um pedacinho dessa parte que a Adriane já comentou. No finalzinho, essa passagem do Evangelho traz que a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Então a prece aproxima o homem do Altíssimo. Então, que cada um faça a sua prece, mas que possamos todos nós entender e interiorizar de que a nossa fé é valiosa demais, a nossa prece nos aproxima do Pai, a nossa doutrina abre caminhos, a nossa doutrina ilumina e esclarece as dúvidas, mas que as nossas ações, aquilo que a gente efetivamente faz, é que coloca a gente ao lado do Pai. Aquilo que eu realizo sob a luz do Evangelho é que é a minha religião. Aquilo que eu faço por mim, pelos meus familiares, pelo próximo, é o que é religião. Então, fica aqui a nossa reflexão que a aproximação com o Altíssimo a gente faz pela prece e, sem dúvida nenhuma, pelas nossas atitudes.
Então, vamos respirar. Respirar com leveza, respirar com amor. Vamos vibrar com fé. Vamos elevar, sim, o nosso pensamento a Deus e pedir por todas as pessoas que passam por momentos difíceis e pedir por todos os profissionais da saúde, porque temos que pedir sim por eles, sempre, a todo momento. Vamos pedir por todos que sofrem, mas vamos também agradecer o momento e agradecer essa doutrina maravilhosa que nos ampara e que a gente tenha a honra e que tenha a alegria de fazer parte desta caminhada. Respirando, nós vamos fazer então um Pai Nosso para encerrar a noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar quem nos ofende. E não nos deixe, Mestre, cair em tentações. E livra-nos de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Obrigada à Casa Espírita e obrigada a todos vocês.